E aí, pessoal, tudo bom? Wagner aqui de novo. Vamos dar sequência ao conteúdo da matéria e a aula de hoje ela é particularmente importante. Na verdade, as últimas aulas, como elas têm essa parte um pouco mais explicando um pouco o comportamento que vocês podem ter ao desenvolver uma matriz de impacto, ao explicar um determinado impacto, então é muito importante que vocês assistam essas aulas com calma, tá? E tentem, se tiver dúvidas, me manda as dúvidas, tá bom? E vão ajudar muito vocês a fazer o projeto problema, tá? Que eu passei já há algum tempo e hoje, no final dessa aula, eu vou falar sobre ele. Eu chamei essa aula de PDCA parte 3 porque, querendo ou não, como eu estou falando de impactos, eu estou falando de partes que vão estar dentro do PDCA, vão estar dentro do projeto problema de vocês. Bom, e a aula de hoje eu vou falar um pouco sobre características ou classificações dos impactos ambientais, tá? Na bibliografia, às vezes o livro traz como característica, às vezes traz como classificações dos impactos ambientais. Essas classificações vão servir para quê, tá? Primeiro, quando você entende as classificações, você consegue entender melhor sobre o seu impacto. E não é só isso. Para você explicar para as pessoas a importância daquele impacto, como que o impacto funciona, principalmente algumas consequências desses impactos, tá? Essas classificações vão te ajudar a entender a magnitude, a frequência do impacto, a importância desse impacto para você gerar uma matriz ou para você gerar um fluxograma. Então, e isso vai facilitar você a explicar sobre esses impactos para as pessoas, tá? Porque se a gente não conseguir explicar adequadamente, com embasamento técnico, dificilmente as pessoas vão levar a sério, tá bom? Então, algumas classificações aqui. A primeira é quanto ao valor, bem simples, tá? O impacto ele pode ser positivo. Vai, Wagner, um impacto ambiental positivo? Sim, por exemplo, tá? O impacto ele resultou na melhoria ou para a sociedade ou para a economia ou para aquele meio ambiente, tá? Então, por exemplo, tá? Você decidiu estudar, você trabalha numa fazenda, decidiu estudar, viu que tem muita gente usando biodigestores e foi estudar mais sobre biodigestores. Vocês devem ter tido até matérias em relação a isso. E você resolveu introduzir alguns biodigestores na sua fazenda para fazer um teste, tá? Para verificar se realmente o uso desses biodigestores trazem benefícios a médio e longo prazo para a sua fazenda, tá? Às vezes até a curto prazo. Você decidiu instalar alguns. E aí o que você percebeu? Você percebeu, não somente estudando, como aprendendo a trabalhar com os equipamentos, que os biodigestores eles conseguem decompor matéria orgânica. Essa matéria orgânica, às vezes fezes de animais, às vezes restos de palhada, né, de material vegetal. E esses micro-organismos que fazem a decomposição, eles liberam um gás, tá? Esse gás pode ser coletado e fertilizantes, tá? Que é mais fácil de ser utilizado. Então, basicamente, os biodigestores têm duas funções ali. Claro que um biodigestor pequeno, ele não vai ser utilizado para você usar na cozinha ou para você usar em alguma atividade que exige o gás para movimentar algum maquinário, tá? Mas em grandes quantidades é possível, tá? Então ele pode ser utilizado, por exemplo, na cozinha, ele pode ser utilizado, por exemplo, para movimentação de algumas máquinas, tá? E os fertilizantes, bom, os fertilizantes eu acho que a gente não precisa comentar muito, eles podem ser utilizados na agropecuária, tá bom? Impactos negativos, Wagner, dá exemplo. Gente, tem tantos impactos negativos e eu vou falar tanto deles que eu não vou dar um exemplo nesse slide aqui não, vou deixar para os próximos slides, tá bom? Mas basicamente, impacto negativo, ele vai gerar algum dano, algum problema para a sociedade, para a economia ou para componentes do meio ambiente ali, tá? Por que eu foco muito em falar sociedade, economia e depois meio ambiente? Porque o pessoal da gestão ambiental, que é quem trabalha com gestão ambiental, às vezes foca muito só no lado ambiental, mas todos os três são importantes de serem avaliados, por isso que é tão difícil, tá? Por isso que não é que existem cursos de gestão ambiental, cursos inteiros, lato sensu, tá? E aqui a gente está tendo uma disciplina para falar um pouco sobre gestão ambiental.
Outra classificação, a gente fala classificação quanto à ordem, tá? Então a gente tem impactos diretos, também podem ser chamados de impactos primários ou de primeira ordem, tá? Uma outra nomenclatura. E basicamente você consegue perceber bem a relação de causa e efeito, né? Então, geralmente o impacto direto ele é causado de uma maneira que é fácil você perceber. Exemplo, fogo, desmatamento, as águas de um rio que está subindo para compor uma represa. É o impacto que você percebe que está acontecendo ali. Você percebe claramente que aquele impacto vai gerar uma série de consequências, tá? É geralmente fácil de ser percebido. Já os impactos indiretos, nem sempre, tá? O que é o impacto indireto? É o impacto que ocasionou por causa de um impacto, tá? Então, por exemplo, no caso de desmatamento, você fez ali, abriu parte do solo, aquele solo ficou exposto e quando chover, grande parte das partículas do solo vão ser carreadas para um rio. Então, quer dizer, notem que o desmatamento ocasionou na lixiviação do solo, perda de partículas. Primeiro, né, ocasionou na exposição do solo. Depois, essa exposição ocasionou no lixiviamento do solo, quando choveu, carregou esses sedimentos para o rio. E quando o sedimento chegou no rio, causou o assoreamento. Então, a exposição do solo, o lixiviamento e o assoreamento do rio são impactos indiretos, tá? E existe uma classificação, impacto de segunda, terceira, quarta ordem. Conforme a cadeia dos impactos vai se seguindo, você vai dando classificação de terceira ordem, quarta ordem. Então, nesse exemplo nosso de desmatamento, exposição do solo, lixiviação, assoreamento, desmatamento, primeira ordem, exposição do solo, segunda ordem, lixiviamento, terceira ordem, quarta ordem para o assoreamento. Então, quer dizer, até chegar no assoreamento passou por diversas fases ali, né? Vamos dizer assim. Uma cadeia de eventos, tá bom? Então, a gente tem impactos indiretos quando a gente tem essa cadeia de eventos. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Desmatamento gerando aumento da exposição do solo, gerando erosão e perda de área útil, tá? Área útil para agricultura ou mesmo em áreas urbanas. Barramentos ou represamentos, tá? Os dois nomes são corretos. Aumenta o número de veturas de mosquito, que aumenta a incidência de doenças e casos hospitalares. Então, quer dizer, o barramento levou a aumento de incidência de mosquitos e casos hospitalares. Então, quer dizer, né? O barramento é de primeira ordem, lá a incidência de mosquito foi de terceira ordem. Ah, mas Wagner, eu acho que eu consigo colocar outras etapas aqui até chegar na incidência de mosquitos. Perfeito, tá? Aqui eu fiz um exemplo simples só para mostrar para vocês o que seriam os impactos indiretos. Mas se você estudar muito sobre um assunto, você vai perceber que existe uma cadeia de eventos, às vezes bem longa, tá? Aqui um outro exemplo, tá? Esgoto a céu aberto, causando aumento de concentração de nutrientes, tá? Num córrego, ou mesmo num pequeno lago. Isso aumenta a quantidade de bactérias, causa uma série de outros efeitos, mas um dos principais é a desoxigenação da água, tá? Essas bactérias consomem esse oxigênio, levando à mortalidade de peixes. Se eu quiser aumentar aqui, eu poderia até trazer mais uma setinha, né? Causando prejuízos ali na alimentação e no comércio para as pessoas que vivem desses peixes, tá? Então, quer dizer, poderia ter aumentado ainda mais essa cadeia, mas eu quis parar aqui só para mostrar o exemplo para vocês. Eu coloquei alguns exemplos aqui, tá, gente? Queimadas, tá? Queimadas danificam a vegetação, matam e desalojam animais silvestres. Então, assim, é bem claro os impactos diretos que a queimada causa, tá? Isso é bem claro. Existem outros impactos que eu não coloquei aqui, mas são interessantes da gente averiguar, né? Por exemplo, o técnico ou a pessoa que vai ser responsável por apagar aquele incêndio, ele vai ter um baita de um desconforto térmico, é perigoso, tá? Às vezes você tem que ligar para bombeiros, então você tem que locomover os bombeiros para apagar esse incêndio e às vezes acontece alguma outra coisa na cidade, tá? Então, se você tivesse controlado esse incêndio logo no início, você não estaria prejudicando outras pessoas. Então, a gente pode perceber que existem uma série de impactos indiretos por ocorrer esse incêndio, tá? E, bom, a gente ali da UEG, né? A gente tem problema com incêndios. Às vezes a pessoa coloca fogo ali
na beira da estrada ou na fazenda ali para conter o avanço de gramíneas invasoras e assim por diante na cultura. E isso já entrou na universidade algumas vezes, né? Então, assim, o fogo tem um impacto direto porque ele sai destruindo tudo. Mas quando ele é apagado, ele ainda deixa consequências, né? Então ele ainda deixa uma série de impactos indiretos aí e, enfim, às vezes prejudica experimentos. Bom, já aconteceram várias vezes ali, né? Eu gosto de trazer esse exemplo porque ele ocorre muito no Cerrado e apesar dele ser extremamente estudado, vocês têm visto, né, noticiários ali que a taxa de incêndios tem aumentado nos últimos anos. Então, é bastante importante para vocês terem um bom conhecimento aí sobre queimadas. Tá? Então, tem um impacto negativo direto, então você já consegue classificar os incêndios. E depois que o incêndio passa, depois que ele queima a vegetação, que ele queima ali aquele local, com o passar do tempo, primeiro, né, a queimada ela vaporiza os nutrientes, tá? Quando você queima uma planta, essa planta ela vai ser vaporizada, grande parte da matéria orgânica da planta é vaporizada e mandada para a atmosfera. Então essa planta não vai cair no solo, não vai ser decomposta e fazer parte da matéria orgânica e inorgânica do solo com o passar do tempo, tá? Conforme esse solo vai sendo decomposto. Então, assim, você perde nutrientes, tá? Você perde biomassa, você perde nutrientes. Com o passar do tempo, você perde fertilidade do solo, tá? Ah, Wagner, mas eu vi um estudo que fala que aumenta a fertilidade do solo. Aumenta momentaneamente, tá? A longo prazo, o fogo é uma péssima medida de manejo, tá? Porque ele vai vaporizar os componentes a matéria orgânica, ele vai reduzir muito a microbiota do solo, prejudicando os processos de decomposição. Tá? Então, com o passar do tempo, os incêndios eles causam redução de fertilidade, redução literalmente, da matéria orgânica e inorgânica do solo, tá? A longo prazo, tá bom? Então, e além disso, né, causa exposição do solo, daqui a pouco dá uma chuva ou um vento forte, leva grande parte dessas partículas para longe, né? Quem aqui no estado de Goiás já não viu, às vezes no período da época seca, às vezes vem aquela nuvem de poeira, né? Aí tem um monte de roupa no varal, isso bom, prejudica a vida de muitas pessoas e são efeitos indiretos de técnicas inadequadas de manejo, às vezes excesso de incêndios, né, que ocasionam em grande quantidade de solo exposto, tá bom? Então aqui um impacto negativo e indireto. Essa classificação ela é extremamente importante. Ela é a primeira classificação que vocês vão fazer. Se o impacto é positivo ou negativo, se ele é direto ou indireto, tá? Aqui mais alguns exemplos, tá? Eu gosto de dar exemplos para tentar fixar bem isso na cabeça de vocês. Desmatamento. Bom, desmatamento é um impacto direto. Você percebe que a vegetação está sendo derrubada. Isso tem causas positivas, né? Às vezes a pessoa vai vender aquela madeira, faz parte do comércio da região, tudo bem. Mas às vezes você faz um desmatamento numa área que você não poderia fazer, por exemplo, uma mata ciliar. Aqui é um rio, tá? E esse rio dá para a gente ver que não tem mata ciliar protegendo esse rio. E com o passar do tempo ocorreu o assoreamento do rio. Isso aqui são bancos de areia, tá? Ah, Wagner, mas demora 5, 10 anos para o rio começar a assorear. Gente, quem conhece Nova Ponte, os rios córregos de Nova Ponte, rios córregos ali do Beirabinha, do Rio Araguari, quem conhece, quem já estudou um pouco microbacias, tá? A gente vê assoreamento em praticamente toda ponte que a gente passa, tá? A gente está andando às vezes de carro, se você parar o carro na ponte e dar uma olhada para ver como está o rio, você vai ver, se o rio for muito pequeno, tem uma vazão pequena, muitas vezes o rio já está bastante assoreado. Ah, mas quando chove, a chuva forma uma correnteza forte ali naquele rio e leva parte desses sedimentos para frente, né? Mais à frente do rio, onde ele está mais caudaloso. Sim, eu concordo, mas às vezes não é suficiente e na época seca, de novo, dá para perceber os bancos de areia, os assoreamentos, tá? Então o assoreamento é um impacto indireto, tá bom?
Quando você faz o represamento para compor um lago na sua cidade, né? Ipameri tem um laguinho bonitinho agora, né? Para poder fazer caminhada. Ou então para geração de energia ou para abastecimento. O lago, né? A construção do lago, e conforme a água sobe, o espaço que a água está ocupando aqui, dá para perceber que o represamento é um impacto direto, né? A partir do momento em que a água subiu, vai matar tudo que está ali debaixo, tá bom? Tanto que o correto é você fazer a retirada da vegetação e depois subir a água, tá? Porque senão essa matéria orgânica da vegetação que foi alagada, né, que vai morrer afogada ali, essa matéria orgânica ela vai se decomposta por bactérias e libera metano, entre outros gases, metano aí, causador do efeito estufa, fora uma série de outros problemas, tá? Não é só isso não. Bom, o represamento então é um impacto direto. E o aumento de mosquitos, por causa desse represamento, é um impacto indireto, tá? E, consequentemente, causando doenças aí para as pessoas, tá? Wagner, mas aqui tem muito mosquito, mas não são vetores. É esse mosquitinho que a gente tem, esses pernilongos que a gente tem. Bom, para começar, com certeza não, tá? Vai ter mosquitos que transmitem doenças. Às vezes a doença não está na cidade, e aí aquele mosquito não transmite doença nenhuma, tá bom? Mas mesmo que fosse só pernilongos, o transtorno que isso gera para a sociedade é um impacto importante. Às vezes a pessoa vai caminhar lá, tem tanto mosquito, a pessoa desiste de ter um conforto no final da tarde dela, né? Um dia estressante, trabalho, tá querendo espairecer e não consegue. Isso é importante. Vocês como participantes aí de prefeitura, secretarias de meio ambiente, quando vocês voltarem para as cidades de vocês, vocês têm que pensar nisso, tá? Pensar no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas, na qualidade animal, dos animais que estão na empresa que você está trabalhando e assim por diante. Então você tem que pensar mais longe. Você fez faculdade para isso, tá? E a disciplina fala um pouco disso. Existe uma classificação em relação ao espaço. Como assim, Wagner? Você vai classificar aquele impacto se ele é local, quando ele geralmente afeta só aquela área que você está trabalhando. Muito comum em pequenos empreendimentos, tá? Então você tem lá uma madeireira e você para a construção você tem que limpar um terreno e você tem que construir ali, tá? Você vai movimentar solo e assim por diante. Então é um impacto local, tá? É muito comum em pequenos empreendimentos. Impacto regional é quando o efeito se propaga para além daquele empreendimento, tá? Então, Wagner, eu tenho uma lavoura, eu tenho uma cultura, e aí meu vizinho veio reclamar porque parece que deu um problema na cultura dele ou na água que ele está usando, e pode ser de algum produto que eu estou usando na minha lavoura. Isso é um problema local? Não. Se atingiu um vizinho seu, já é um problema considerado regional, tá? E para resolver esse problema, você vai ter que tomar uma série de atitudes, às vezes rapidamente. Quando o impacto é só local, às vezes você não precisa ter tanta pressa para resolver aquele impacto. Por quê? Porque ele não está afetando ninguém fora do seu espaço. Mas a partir do momento em que afeta pessoas fora do seu espaço, você tem que tomar medidas rápidas para conter isso. Porque senão você vai gerar um problema com o seu vizinho. Tá? No caso, eu estou imaginando duas fazendas aqui, mas você vai prejudicar outras pessoas. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Tá? Impactos regionais são muito, muito frequentes, tá? Extremamente frequentes. Por que eles são frequentes? Porque é muito difícil o impacto ficar só naquele local. Dei o exemplo de uma madeireira sendo construída, tá? O barulho da construção é um impacto, tá? E esse barulho vai impactar as pessoas ao redor. Então, você como gestor, o que você vai pensar? Deixa esse barulho, não tem problema. Ou você vai pesquisar maquinários ou formas de amenizar esse barulho, tá bom? Então, tudo isso você tem que pensar. Às vezes você não consegue resolver o problema, mas você tem que pensar porque alguns problemas você vai conseguir resolver, tá bom? O que é o impacto estratégico? Aí é quando afeta afeta a população de uma maneira mais coletiva, tá? A transposição do Rio São Francisco é uma delas. Afeta milhões de pessoas, tá bom? Na verdade, se você parar para pensar, afeta a população do Brasil inteiro. Por quê? Porque se o governo decide fazer a transposição, como foi feito, né?
foram tomadas uma série de decisões, a gente paga imposto para que essa transposição seja feita, a gente paga imposto para pagar as pessoas que vão participar do processo, desde o projeto até a execução, tá? A gente paga imposto que infelizmente é usado erroneamente no marketing de muitos políticos, então eles pegam o nosso dinheiro e fazem marketing deles mesmos, tá? Então pode olhar aí em placas, né, em esses banners que ficam fora das cidades, né? Muitas vezes é de político, é dinheiro seu, tá? Ele não tá gastando dinheiro do bolso dele. Você acha que ele é bobo? Ele dá um jeito lá e literalmente ele furta o nosso dinheiro para fazer um marketing dele. Então, assim, esses impactos estratégicos coletivos, né, esses impactos nacionais, provavelmente vocês, pelo menos não no início da carreira de vocês, vocês não vão lidar com isso. Mas, com o passar do tempo, pode acontecer, tá? E existe a classificação, a gente tem que passar isso em aula. E impactos a gente chama de grandes proporções, que são impactos que acontecem entre países diferentes, tá? Ou às vezes no mesmo país, mas é um impacto gigantesco, enorme. Sei lá, vamos brincar aqui. Faz de conta que a gente resolve transpor o rio Amazonas, né? E aí a gente quer levar essa água lá para Caatinga de alguma forma, vamos supor, uma brincadeira aqui, tá? Bom, isso daí é algo gigantesco, né? Sei lá, pegar essas águas e levar para o sul do país, é algo gigantesco, é um país só, mas tem grandes proporções, tá bom? E pode até afetar outros países. A usina de Itaipu, por exemplo, que fica ali em Paraguai, Argentina, Brasil, né? Afeta 3 países, e não são só os 3 países. O Brasil vende energia para a Bolívia, o Brasil vende energia para o Uruguai, Paraguai e Argentina devem vender energia para outros países. Então afeta aí a América do Sul inteira, tá bom? Então são impactos aí considerados de grandes proporções.